Jeremias, capítulo 6, do verso 16 até o verso de número 21. Eu vou fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Então, os irmãos, como estão usando a nova Almeida Atualizada, os irmãos acompanharão atentamente aí nas suas Bíblias. Jeremias 6, de 16 a 21, a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Ó Deus, nós suplicamos que agora o Senhor seja servido em falar conosco por meio da Tua palavra exposta, que o Senhor seja servido em, por meio do Teu Espírito, gravar a Tua palavra em nosso coração, iluminar a nossa mente, trabalhar o nosso coração para recebermos a Tua palavra da maneira devida, para a compreendermos, ó Deus, e acima de tudo, para nos dispormos a viver de acordo com a Tua vontade revelada. Eu peço por esta igreja aqui reunida, eu peço por cada uma destas pessoas, para que o Senhor venha a falar-lhes, que o Senhor também venha a me ajudar a pregar com fidelidade e a pregar, ó Deus, motivado tão somente pela glória do Teu nome e pelo bem, pela edificação do Teu povo aqui reunido. É em nome de nosso Senhor Jesus que nós te oramos, é em nome dele que nós te bendizemos hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, dias atrás, quando nós estávamos em casa falando a respeito desta viagem para Recife, eu e Joane, nós começamos a lembrar de logo quando casamos e nós morávamos no Pará, nossos familiares residindo no Maranhão e no Ceará. Então nós fazíamos as viagens de férias sempre de carro, e era uma época quando a gente ainda não usava o GPS. E não foram poucas as vezes que ali no Tocantins eu deveria ter ido por um caminho e acabei indo por outro. E rodei por outro caminho durante algum tempo até perceber o erro, até perceber que as coisas não estavam saindo como deveriam, e então tive de retornar para poder tomar o caminho certo. Andar por caminhos errados, andar por caminhos que nós não deveríamos andar neles, sempre nos trarão dificuldades, sempre nos colocarão em situações extremamente adversas, sempre significarão prejuízo para nossas vidas e talvez até mesmo para nossas almas. Foi essa a situação da igreja durante a era medieval, até chegar ao período da Reforma Protestante, quando o Senhor usou Martinho Lutero, bem como outros homens, outros reformadores, para fazer com que a sua igreja encontrasse o caminho correto, retornasse ao caminho correto. Isso nos lembra também daquilo que acontecia, ou daquilo que aconteceu em muitas ocasiões entre o povo de Israel, entre os judeus. E o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nos mostra exatamente uma situação assim. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Existem alguns detalhes aqui
no livro do profeta Jeremias, primeiramente, que nós precisamos compreender, para então observarmos aqui para o verso 16. E o que eu gostaria que os irmãos compreendessem inicialmente sobre Jeremias é que ele é considerado por muitos estudiosos, irmãos, como o mais humano de todos os profetas bíblicos. Ele é considerado como o mais humano de todos os profetas, em razão de como, ao longo de todo o livro, Jeremias vai demonstrar as mais variadas emoções. Um comentarista vai resumir a humanidade de Jeremias da seguinte forma. Ele diz assim: Jeremias exibiu qualidades de coragem, compaixão e sensibilidade. Ele também revelou um lado mais sombrio de mau humor, de introspecção, solidão, dúvida e retribuição em relação aos seus inimigos pessoais. Ele podia clamar por vingança contra aqueles que o atacavam, mas também intercedia apaixonadamente para que Deus poupasse o seu povo. Ele podia se manter firme contra ameaças pessoais, mas também chorar incontrolavelmente ao considerar o sofrimento do seu próprio povo. Então, o que você encontra ao longo de todo o livro do profeta Jeremias é um profeta que sofre junto do seu povo e sofre por causa da infidelidade do seu povo. Ele profetizou, meus irmãos, em uma época profundamente conturbada. Ele profetizou em Judá, iniciando o seu ministério no reinado de Josias, ali por volta de 628 a.C., e terminou seu ministério durante o governo de um homem chamado Gedalias, que foi nomeado governador de Jerusalém já durante o período do cativeiro babilônico. Jeremias vai profetizar, meus irmãos, contra os pecados do povo de Judá. Ele vai alertar o povo de Judá a respeito do castigo de Deus que certamente virá, caso o povo permaneça fazendo o que é contrário à vontade revelada de Deus. Em inúmeras ocasiões, Jeremias vai advertir o povo de Judá, no sentido de que se o povo continuar trilhando esse caminho, se o povo continuar seguindo esse caminho, o caminho da desobediência, o caminho do erro, o caminho da obstinação, o Senhor trará um inimigo do norte e esse povo castigará Judá. Abra sua Bíblia, por exemplo, e veja o que está escrito no capítulo 1. Volte até o capítulo 1, do verso 14 até o verso 16. Jeremias, capítulo 1, verso 14 e verso 16. O profeta Jeremias, o Senhor falando por meio do profeta Jeremias, vai dizer: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor. E virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Se você retornar ao nosso texto, no capítulo 6, no verso 19, você vai perceber que isso fica ainda mais claro, que todo esse castigo, ou todo esse mal virá, porque o povo insiste em rejeitar a palavra de Deus. No verso 19 do capítulo 6 diz: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Jeremias nos ensina, meus irmãos, que o mal, a desobediência, a rejeição à palavra de Deus, tudo isso tem um fruto próprio. O mal tem um fruto próprio, o mal produz um fruto. Aqui em Jeremias, você também vai encontrar algumas das declarações mais fortes nas Sagradas Escrituras. Declarações fortes, meus irmãos, que retratam, que apresentam o que o pecado é capaz de fazer.
Não na vida das pessoas ímpias apenas, mas aqui você vai poder ver o que o pecado é capaz de causar na vida do próprio povo da aliança. Abra no capítulo 15, verso 6. Perceba a declaração que é feita no capítulo 15 e no versículo 6. Jeremias 15, verso 6 diz assim: Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Como é que termina o verso 6? Estou cansado. Tente imaginar Deus cansado de ter misericórdia. Estou cansado de ter compaixão. Tente imaginar isso. Tente imaginar Deus cansado de ter compaixão do seu povo. Meus irmãos, para nós que desfrutamos daquilo que foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo, que desfrutamos da misericórdia divina por conta da obra perfeita do Senhor Jesus, isso é simplesmente inimaginável. No entanto, veja que o próprio Deus faz essa declaração por causa da insistência, da obstinação do seu povo em rejeitá-lo e seguir falsos deuses. Ao longo da sua profecia, Jeremias vai abordar vários assuntos. Mas entre os assuntos abordados por Jeremias, meus irmãos, o pacto de Deus com o seu povo é o principal. Na realidade, alguns estudiosos vão considerar Jeremias como o profeta mais explicitamente pactual em sua teologia. De modo geral, meus irmãos, os profetas, eles vão atuar como advogados do pacto. No caso de Jeremias, ele vai funcionar como um advogado de acusação, um promotor que acusa o povo por causa da sua infidelidade à aliança, e que convoca o povo de volta a Deus, que convoca o povo ao arrependimento. Veja no capítulo 2, veja o que está escrito no verso 9. Jeremias 2, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Aqui nesse verso 9, irmãos, essa palavra traduzida aqui como pleitearei tem o sentido de uma disputa legal judicial. Então aqui Jeremias funciona como aquele que está acusando o povo por sua infidelidade. E aqui Deus está dizendo algo mais ou menos assim: eu trarei acusações contra vocês. Eu trarei acusações até contra os filhos dos seus filhos. Aqui você vê o povo de Deus sendo formalmente acusado por causa da sua infidelidade pactual. Quando você chega ao capítulo 6, e eu peço que você então retorne ao texto que lemos, no capítulo 6, onde se encontram os versículos que nós lemos há pouco, Deus vai apresentar mais uma das suas acusações contra a infidelidade pactual de Judá. Se você observar desde o início do capítulo, você vai ver que do verso 1 até o verso 8, Jeremias vai apresentar um oráculo, que um comentarista vai chamar de evento-visão, no qual o julgamento futuro de Deus contra o povo, esse julgamento é apresentado como sendo algo já presente, como sendo algo já ocorrendo. Dos versos de 9 a 15, o profeta vai apresentar uma palavra do Senhor, usando a figura de uma vinha que vai ser destruída. Veja, por exemplo, os versículos 13 e 14. O texto diz: Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Deus deseja então comunicar ao seu povo, irmãos, que na realidade não é verdade que está tudo bem com o povo. Não é verdade que o povo vai desfrutar de paz. Deus deseja dizer ao seu povo que na realidade não está nada bem. Do verso 16 ao verso 21, você vê uma nova palavra do Senhor apresentada por Jeremias. E agora Deus vai fazer uso de outra imagem. Aqui ele usa a imagem de um caminho.
Mais especificamente, meus irmãos, a imagem usada é a de uma encruzilhada. O povo de Judá está parado diante dessa encruzilhada, sem saber por onde andar, ou, na realidade, inclinado e disposto a seguir pelo caminho errado. Existem vários caminhos ali, e Judá precisa considerar cuidadosamente, a fim de trilhar o caminho certo. E esta também é uma necessidade nossa. Então eu peço que você olhe agora para o verso 16, e veja o que o Senhor diz ao seu povo por meio do profeta Jeremias. A palavra de Deus diz: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. O povo de Judá se perdera. O povo de Judá, meus irmãos, perdeu todo e qualquer senso de direção. Essas pessoas, elas se encontravam aqui completamente desorientadas. No verso 16, a imagem apresentada é a de viajantes que perderam o caminho e que agora, só agora, pararam e resolveram indagar qual é o caminho certo, o caminho no qual já estiveram, pelo qual já andaram, mas do qual se perderam. Esse verso 16, meus irmãos, é para todas as pessoas que têm chegado a uma encruzilhada e não sabem qual caminho seguir. E nas Escrituras, meus irmãos, frequentemente você vai ver o povo de Deus em uma espécie de encruzilhada. Você vê isso no final do livro de Josué, quando o povo de Israel está ali em Siquém. E Josué exorta o povo dizendo: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha terra serviremos ao Senhor. Decidam por um caminho, tomem um caminho, mas eu e a minha família, nós seguiremos pelo caminho do Senhor. Foi assim também durante o tempo do profeta Elias, quando ali no Monte Carmelo, o profeta confronta os profetas de Baal. Ele também vai confrontar o povo de Israel, dizendo em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Em várias ocasiões, o povo da aliança vai se encontrar nessa situação. Aqui em Jeremias capítulo 6, Judá é encorajado a parar com toda a sua loucura, a pensar cuidadosamente a respeito das opções diante de si. Você vê no verso 16 que o Senhor Deus ainda lhes dá um bom conselho, dizendo: perguntai pelas veredas antigas, perguntai qual é o bom caminho. Este verbo aqui traduzido como perguntai, meus irmãos, tem o sentido de uma pergunta que é feita por alguém que está completamente perdido e desorientado. Então Deus deseja que o seu povo reconheça, que o seu povo assuma que está terrivelmente perdido em maus caminhos, e que o seu povo então pergunte ansiosamente pelo caminho correto. O povo deveria perguntar pelas antigas veredas. E há aqui, meus irmãos, algo que nós devemos entender muito bem quando Deus aconselha o seu povo a perguntar por essas veredas antigas. É algo bem diferente do que nós vemos hoje, nos nossos dias. Eu não sei como é a realidade aqui em Olinda e em Recife das avenidas. Eu tenho transitado aí por avenidas aparentemente muito bem conservadas. Essa não é a realidade lá de São Luís.
São Luís, uma das coisas que faz com que São Luís seja famosa é o estado das avenidas, frequentemente extremamente esburacadas. Normalmente o povo de São Luís comemora quando o prefeito manda renovar o asfalto das avenidas. Então nós gostamos muito quando o prefeito renova o asfalto ali das avenidas. Por causa dos nossos meios de transporte, irmãos, nós não gostamos nem um pouco de andar em avenidas e estradas velhas e esburacadas. Para nós, quanto mais novo o asfalto ou quanto mais nova a avenida, melhor. Aqui em Jeremias, a situação é um pouco diferente. Na época do profeta Jeremias, as pessoas não gostavam de caminhos novos. Elas não gostavam de transitar por caminhos recém-abertos. As pessoas gostavam de viajar por caminhos antigos. Os pedestres queriam seguir uma rota já estabelecida há muito tempo. Há um antigo ditado em latim que traduzido quer dizer: o caminho desgastado é o melhor caminho. Um comentarista vai dizer que no deserto é melhor caminhar por um caminho bem batido que já foi pisado por muitos pés. É por esse caminho que o povo deve perguntar. Por aquele caminho estabelecido já há muito tempo. Por aquele caminho trilhado já por tantas pessoas, a ponto de a areia estar bem prensada. E nós devemos entender, meus irmãos, que Jeremias ele não é um saudosista. Ele não está aqui sugerindo que o povo de Judá viva preso ao passado. Muitas vezes nós também podemos ser meramente saudosistas se desejamos moldar o nosso presente de acordo com costumes dos tempos passados. E em muitas ocasiões nós fazemos isso. Nós falamos a respeito da glória da reforma. Nós olhamos para a época dos puritanos, nós pintamos a época dos puritanos como se fosse a época de ouro da história do cristianismo. Mas o autor de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 10, vai nos dar um conselho. Ele vai dizer: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Jeremias concorda totalmente com Salomão. Irmãos, não é a antiguidade de uma doutrina ou a antiguidade de um costume que lhe confere a condição de saudável. Muitos costumes antigos nada mais são do que erros antigos. Mas esse caminho antigo ao qual o profeta se refere, meus irmãos, é o caminho da palavra de Deus. Essas veredas antigas são as veredas da lei de Deus. O bom caminho não é necessariamente o caminho do passado. A ideia aqui é que o bom caminho é o caminho da lei de Deus, é o caminho da palavra de Deus, é o caminho bíblico. O bom caminho é o caminho assinalado nas Sagradas Escrituras. Essa é a mensagem de Jeremias. No caso de Jeremias e do povo de Judá, meus irmãos, idolatria e apostasia são o caminho novo, são o caminho moderno, enquanto que a adoração a Deus somente é o caminho antigo. Outro detalhe que você deve perceber é que, de acordo com o Senhor, não basta saber qual é o caminho antigo, não basta saber qual é a vereda antiga, não é suficiente que você saiba qual é o caminho que você deve percorrer. É preciso andar por ele. É preciso trilhar esse caminho. Veja novamente o verso 16, quando o Senhor ainda diz: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. É preciso andar pelo caminho da palavra de Deus. E Deus vai afirmar ainda, meus irmãos, que andar por esse caminho, trilhar esse caminho, resultará em bênção para o povo de Judá. Deus diz: andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Nós aprendemos aqui que apenas o bom caminho, apenas o caminho da palavra de Deus é o caminho que leva você a participar das bênçãos do pacto de Deus.
Um comentarista chamado Albert Barnes, ele resume esse oráculo do Senhor dizendo: façam perguntas, fiquem no caminho, perguntem aos que passam, porque o país de vocês já foi próspero e abençoado. Procurem saber quais foram os caminhos trilhados naqueles dias que levaram os seus antepassados à felicidade. E escolham esse caminho e andem por ele de modo sincero. É dessa maneira que vocês encontrarão descanso para as suas almas. O que é trágico no texto, meus irmãos, é você perceber como o versículo 16 termina. Se você olhar para o versículo 16, você vai observar que mesmo estando naquela encruzilhada, o povo de Judá, ele vai insistir na sua desobediência. Deus diz ao povo: andem por esse caminho e vocês acharão descanso para as suas almas, mas a resposta do povo é: não andaremos. Nós não vamos andar por ele. Essa é uma tragédia, meus irmãos. O grande problema do povo de Judá, de acordo com o próprio Deus, é declarado no verso 19, quando o Senhor diz: porque não estão atentos às minhas palavras e eles rejeitam a minha lei. Você vê aqui que o povo de Judá fez uma má escolha, porque não atentou para a palavra de Deus e porque rejeitou a sua lei. O povo de Judá fez exatamente o contrário daquilo que o salmista Davi recomenda no Salmo 119, no verso 1. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 119, você vai ver que o Salmo começa exatamente declarando a felicidade, declarando a bem-aventurança daqueles que andam no caminho da palavra de Deus. Davi diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Davi sabia que permanecer no caminho da palavra de Deus é o caminho para a verdadeira felicidade. Davi sabia que esse era o caminho para que a sua alma encontrasse verdadeiro descanso. Mas o povo de Jerusalém obstinadamente vai rejeitar esse caminho. Nós vemos essa reação dos judeus e pensamos: o que esse povo tinha na cabeça? Porque o bom caminho foi colocado diante deles. Mesmo assim, eles não o quiseram. Eles o rejeitaram. Eles insistiram em seguir pelos caminhos errados, que só terminariam em morte e em desgraça. O que nós podemos aprender com esse versículo tão grave e tão solene, meus irmãos? Eu creio, meus irmãos, que nós também, em muitas ocasiões, nós chegamos a uma espécie de encruzilhada. Muitas vezes nós testemunhamos muita coisa acontecendo no meio da igreja. Nós testemunhamos evangélicos que não consideram o culto a Deus como algo básico e essencial, mas como algo meramente acessório, algo que pode ser facilmente descartado, quando deveriam enxergar o culto como aquilo que é mais essencial, mais básico, mais necessário para as nossas vidas e para o desfrute da nossa comunhão com o Senhor. Nós temos visto uma secularização crescente no meio da igreja de Cristo. E essa secularização, ela pode ser percebida na maneira como muitas vezes nós temos dificuldade para pensar e para nos posicionar em relação a questões éticas como aborto e sexualidade. Um pastor presbiteriano chamado Philip Ryken, ele nos questiona dizendo: os dilemas éticos que nós enfrentamos mostram que nós estamos em uma encruzilhada. Nós vamos cuidar da vida dos inocentes ou nós permitiremos o aborto sob demanda? Protegeremos a vida dos indefesos ou permitiremos a eutanásia involuntária? Preservaremos a santidade do casamento ou toleraremos o divórcio sem culpa e as uniões homossexuais? Nós vamos amar o que é verdadeiro e belo ou nós vamos contemplar imagens de sexo e de violência? Então nós também estamos em uma encruzilhada. E que caminho vamos seguir? Muitas vezes nós também estamos em uma encruzilhada no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus.
Nós vamos glorificar a Deus somente em nosso culto ou vamos buscar entretenimento? Buscaremos agradar a Deus ou a nós mesmos? Testemunharemos da lei de Deus e da graça do Evangelho na pregação ou vamos suavizar a sua mensagem para não ofender os pecadores com o escândalo da cruz de Cristo? Exporemos a palavra eterna de Deus ou buscaremos alguma nova revelação? Defenderemos as doutrinas da graça, a doutrina da justificação pela fé somente, ou acrescentaremos obras à fé para a nossa justificação? Essas perguntas, meus irmãos, elas mostram que nós, como igreja, nós também encaramos uma encruzilhada. E individualmente, meu irmão, no nível pessoal, é possível que você também se veja em uma encruzilhada na qual precisa escolher corretamente qual caminho seguir. Pode ser que você que está aqui nesta manhã, pode ser que você esteja se perguntando a respeito do que Deus deseja que você faça com a sua vida. Pode ser que você contemple alguma mudança, como uma mudança de carreira, ou esteja buscando uma nova oportunidade educacional, a possibilidade de um casamento, ou talvez simplesmente exercer alguma função na igreja. Pode ser que você esteja lutando com questões espirituais mais profundas. Pode ser que você se questione sobre a pessoa de Jesus. Pode ser que você tenha dúvidas se a Bíblia é realmente verdadeira. Você deve reconhecer que se encontra em uma encruzilhada. Você está diante de dois caminhos e você deve seguir apenas em uma direção. Ou você continua no caminho em que está, seguindo da forma como está, ou então você segue por um caminho completamente diferente. O seu destino eterno depende de qual caminho tomar. O apelo da palavra de Deus a todos nós, meus irmãos, é no sentido de escolhermos o bom caminho, o caminho da palavra de Deus. É que escolhamos as veredas antigas das Sagradas Escrituras. Quando nós falamos de escolher o caminho das Sagradas Escrituras, meus irmãos, nós devemos nos lembrar que foi exatamente isso que foi feito pelos reformadores. Foi exatamente isso que eles nos legaram. Nós devemos nos perguntar por que devemos nos importar tanto com aquilo que foi feito por Martinho Lutero, por João Calvino, por Eurico Zwingli e tantos outros. Por que se importar com eles? Por que se importar com o presbiterianismo histórico? Por que se importar com aquilo que os nossos antepassados, aquilo em que criam e aquilo que eles ensinavam? Simplesmente, meus amados irmãos, porque tudo aquilo que foi ensinado, aquilo que foi resgatado por eles, é esse bom caminho que também nos é ordenado aqui pelo profeta Jeremias. Essas veredas antigas, meus irmãos, elas nos falam de quando os nossos irmãos do passado, elas nos falam de quando os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, os presbiterianos, os moravianos, os missionários protestantes e muitos outros, esses caminhos nos falam de como eles também andaram no caminho da Sagrada Escritura. Quando Jeremias fala das veredas antigas, isso também pode ser entendido como a saudável teologia da história da igreja. Outros cristãos trilharam o antigo caminho da Bíblia antes de nós. E eles podem nos mostrar o caminho. Nós não precisamos viver no passado. Mas nós podemos aprender muito. E nós podemos nos beneficiar muito dos nossos irmãos do passado. Nós podemos aprender com eles a viver na Bíblia, a viver na palavra de Deus. Nós não podemos repetir as mesmas experiências dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos ou de qualquer grupo na história da igreja. Mas, meus irmãos, por onde quer que os cristãos tenham seguido as Escrituras, por onde quer que eles tenham seguido os passos de Cristo, os passos deles devem ser seguidos. É por isso que nós devemos sempre lembrar daquilo que foi feito por eles no passado. É por isso que nós podemos aprender muito com eles. É por isso que podemos aprender muito com os credos antigos e com as nossas confissões.
É por isso que elas nos são tão caras e preciosas. Esses documentos, eles representam aquilo que os cristãos, em diversas épocas e lugares, sempre creram a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles nos mostram o caminho da palavra de Deus que devemos seguir. Não se trata de seguir a esses homens de modo absoluto. Nós seguimos de modo absoluto, é o caminho das Sagradas Escrituras. Nós seguimos a esses servos de Deus em tudo que eles ensinaram, que está em harmonia com o que é ensinado pelas Escrituras. Nós vamos ver, meus amados irmãos, que a nossa fé tem raízes. Nós vamos ver que a nossa fé tem lastro. Nós vamos também nos conectar com aqueles que vieram antes de nós, com as gerações que virão também depois de nós. E eu concluo, meus irmãos, mais uma vez, chamando a atenção de vocês para o verso 16 de Jeremias 6. Eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez para esse versículo, mas agora para a promessa feita por Deus. Quando Deus diz ao seu povo para perguntar pelo bom caminho e andar por ele, Deus promete: e achareis descanso para a vossa alma. Para que você encontre descanso para a sua alma, você precisa abandonar qualquer caminho do erro. Você precisa abandonar qualquer caminho de pecado e andar pelo caminho, pelo bom caminho da Bíblia. Em João, no capítulo 5 e no verso 39, o Senhor Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós devemos seguir o caminho das Escrituras, meus irmãos, porque o bom caminho das Escrituras nos conduz a uma pessoa. Ele nos leva a Jesus. E foi exatamente por essa razão que no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 29, depois de fazer o convite a todos os que estão cansados e sobrecarregados, para irem até Ele, Jesus faz a seguinte promessa: e achareis descanso para a vossa alma. Você vai perceber que são exatamente as mesmas palavras. E você vai entender que apenas o caminho da Bíblia, o caminho da Escritura somente, ele pode dar descanso à sua alma cansada, porque apenas esse caminho conduz você a Jesus Cristo. Aquele que toma o fardo pesado que você tem carregado na sua peregrinação e que dá a você descanso. Você vê aqui que em Cristo e em Cristo apenas há descanso para a alma cansada de todo viajante e de todo peregrino deste mundo. A todos que estão em uma encruzilhada, seja ela cultural, seja ela de fé ou pessoal, o que você precisa é da palavra de Deus. É da teologia sólida e saudável ensinada ao longo da história e principalmente pela Reforma Protestante. E o que você precisa, acima de tudo, é do Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui nessa manhã, ao ouvir o conselho de Jeremias capítulo 6, verso 16, não responda como os judeus responderam. Não recuse o caminho da graça, o caminho da Escritura. Siga por ele, vá a Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e para todo o sempre. Amém, meus irmãos.